A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 275 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 10 até o capítulo de número 11. São apenas 2 capítulos. Acredito que você vai conseguir ler bem rapidamente e creio que você vai tirar muitos ensinamentos desses 2 capítulos. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 11, os versos 28 a 30. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Bom, o capítulo 10, ele vai se concentrar muito sobre os apóstolos, o seu trabalho e a forma de viver para se trabalhar para Jesus, né? Então Jesus, ele vai dar autoridade aos 12 discípulos que ele tinha escolhido. E nós temos aqui, né, o nome de todos eles. Nós temos Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, que era o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu a Jesus. Esses homens receberam poder e autoridade para poderem expulsar demônios e curar todo tipo de enfermidades e doenças. Então observa que o nosso Senhor, quando Ele chama alguém, Ele não chama alguém para estar parado, Ele não chama alguém para estar inativo. Alguma obra Jesus sempre coloca nas nossas mãos. E os apóstolos, nós vamos ver aqui no capítulo 10, a partir do verso 6, que as obras que foram dadas para eles fazerem foram as seguintes: pregar, curar, ressuscitar, purificar, expulsar demônios. Então observa que estas obras foram as obras que Deus deu para os seus apóstolos. Talvez nós não tenhamos recebido todas essas obras para serem feitas, mas algumas delas sim. Quem sabe o Senhor quer que você pregue o reino dele no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, aonde você está inserido na sociedade. Quem sabe o Senhor quer que você ore para que enfermos sejam curados, para que vidas sejam ressuscitadas, para que leprosos enfermos sejam purificados das suas imundícias, ou talvez para libertar pessoas que estão sobre possessões demoníacas, né? Outra coisa interessante, quem trabalha para Jesus trabalha de graça. Olha o que Jesus disse: vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Pastor, o senhor está querendo dizer então que se alguém decidir me abençoar, eu não posso ser abençoado? Não. Se alguém decidir te abençoar e você entende que Deus quer te abençoar, amém. Mas uma outra coisa diferente é você cobrar para fazer a obra de Deus. Eu fui convidado para pregar no local, mas o meu preço para ir pregar nesse local é tanto. Não, isso não é justo, certo? Porque Jesus te deu o dom da pregação de graça e você não deve cobrar para pregar para outras pessoas. Eu fui convidado para cantar em tal lugar, mas o preço para eu cantar em tal lugar é tanto. Isso é um assunto até polêmico para os nossos dias, porque o mundo gospel tornou isso normal, cobrar para fazer a obra de Deus. Então nós não devemos cobrar. Pastor, eu fui cantar lá em São Paulo, e aí a hora que acabou o culto, o irmão quis me abençoar. Tudo bem,
se você não estipulou um valor, se você não cobrou para estar lá e alguém quis te abençoar, glória a Deus, mas não cobre. Por que eu digo que se alguém quiser te abençoar, você deve receber? Porque Jesus diz assim: o trabalhador é digno do seu alimento. E aqui acredito eu que Jesus não está se referindo a todas as pessoas que trabalham para o reino. Ele está se referindo àqueles que se dedicam à igreja dele. Porque o apóstolo Paulo vai usar esse mesmo tipo de argumento na segunda carta aos Coríntios, quando ele vai falar daqueles que se afadigam pela obra de Deus. Então nós temos muitas pessoas que ficam de igreja em igreja, pregando em campanhas e campanhas, cantando em shows e shows, cobrando para fazer a obra de Deus. Enquanto nós vemos pastores que se dedicam na obra e muitas das vezes não cobram, não vivem da obra, trabalham e trabalham na igreja, né? Então nós temos uma balança injusta, né? Outra coisa, quem trabalha para Jesus deve ter esses dois pontos muito bem aguçados. Primeiro, ele deve ser uma pessoa prudente. Outra coisa, ele deve ser simples, ou seja, ele deve ser uma pessoa sem maldades, né? Sem malícia no coração, mas ao mesmo tempo deve ser uma pessoa atenta, que sabe identificar a malícia nos outros, né? Outra coisa interessante, aquele que prega, aquele que canta, aquele que ora, que profetiza, que abraça, que limpa a igreja, que trabalha no reino de alguma forma, essa pessoa não pode vacilar. Ele tem que permanecer firme. Por quê? Porque ele não vai ser salvo por obras que ele praticou no passado. Ele não é salvo por obras que ele praticou no presente. O salvo, ele tem obras constantes. Então a obra não me salva, mas as obras provam que eu sou salvo. Então, quando eu sou um crente salvo, eu estou constantemente trabalhando para o reino de Deus. Porque Jesus disse assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Certo? Aquele que trabalha para Jesus também não deve temer os homens e nem aqueles que os perseguem, mas ele deve temer a Jesus, a Deus. Por quê? Porque os homens não têm poder de nos lançar ao inferno. Talvez os homens, pela permissão de Deus, possam nos castigar, possam nos açoitar, possam nos lançar à prisão, como os apóstolos sofreram esse tipo de ataque, né? Eles podem até nos matar, até nos tirar a vida, mas eles não têm poder de nos lançar ao inferno, nem a nossa alma e nem o nosso corpo. Porém, Jesus tem. Então nós devemos temer mais a Jesus do que aos nossos perseguidores. Outra coisa interessante para quem trabalha para Jesus: aquele que trabalha para Jesus não deve ter vergonha de confessar Jesus diante dos homens, né? Porque aquele que confessa Jesus diante dos homens, Jesus o confessará, ou seja, vai reconhecê-lo diante de Deus. Mas aquele que negar a Jesus diante dos homens, Jesus também o negará diante do Pai. Bom, outra coisa interessante: quem trabalha para Jesus deve amar a Jesus mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, certo? Outra coisa interessante: João Batista, no capítulo 11, ele vai ser preso e ele começa a sentir medo pela prisão. E ele manda discípulos irem até Jesus para perguntar se Jesus era mesmo o Messias. E ele sabia que era. Ele viu lá no Jordão o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ele ouviu a voz do Pai dizendo que aquele era o Filho amado em que ele tinha muito prazer. Então João sabia que Jesus era o Messias. Mas o medo, a aflição, as prisões colocaram dúvida no coração de João. E muitas das vezes nós também enfrentamos essas dúvidas, também enfrentamos esses medos por causa dos problemas e das adversidades. E muitas das vezes nós pedimos para Jesus nos livrar dessas adversidades, desses problemas, dessas dificuldades que surgem em nossa vida. E nem sempre Jesus vai nos livrar. Isso aqui deve chamar muito a minha atenção e muito a sua atenção, porque João trabalhou para Jesus e por Jesus. Porém, quando João pediu por um livramento, Jesus não o livrou.
o que significa que aquele que trabalha para Jesus nem sempre será livre das suas tribulações, porque Jesus não prometeu que vai nos livrar de todas as tribulações. Muito pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. Jesus nos prometeu salvar a nossa alma. Então João, ele queria ser salvo das prisões, mas Jesus não garantiu para ele que ele seria salvo das prisões. Jesus garantiu para ele que a sua alma seria salva do inferno. Isso vale para nós que trabalhamos no reino de Deus. Amém? Bom, aqui também nós temos um ensinamento muito importante que Elias, ele foi João, ele foi o último na classe dos profetas. E também João, ele encerra a lei e Jesus inaugura a graça. Outra coisa importante, aquela profecia que diz a respeito de uma vinda de um Elias é a pessoa de João. Então João é o Elias que haveria de vir, né? Bom, Jesus então, ele vai se alegrar porque Deus estava permitindo que as pessoas simples, que as pessoas humildes alcançassem a salvação. Então no capítulo 11 nós temos um término desse capítulo com um convite, com um chamado à graça de Deus. Por que a graça? Porque a graça é o poder, é a ação de Deus para nos salvar, mesmo que nós não venhamos merecer. E olha que coisa interessante, esse convite começa assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Depois desse convite, ele tem uma proposta, e a proposta é: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então aqui nós temos um convite e duas propostas. Qual é o convite? Vir a Jesus. Qual é a proposta? A primeira, tomar o jugo, e a segunda, aprender de Jesus. O que é ir a Jesus? É reconhecê-lo como seu Salvador, é passar a ter um compromisso com Ele, frequentar uma igreja, ouvir pregações, cantar louvores, estudar a sua palavra como nós estamos fazendo agora, fazer orações. Isso é ir até Jesus. E observa que Jesus, ele promete 2 níveis de recompensas. O primeiro para aquele que apenas vai até Jesus, e o segundo é para aquele que toma o jugo e aprende de Jesus. Para aqueles que apenas vão até Jesus, aqueles que um dia, eu vou falar a linguagem do cristão de hoje, tá? Não que eu concorde com isso. Então, a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela levanta a mão, vai lá e entrega a sua vida. Ela foi até Jesus. Ela desce as águas do batismo. O que Jesus promete para essa pessoa? Alívio. Amém? Agora, olha que coisa interessante. Quando alguém se aprofunda em Jesus, porque uma coisa é ir até Jesus e ficar ali. Uma outra coisa é você ter um compromisso com Jesus. E nós temos 2 níveis de compromisso. O primeiro, de pegar a sua obra. Isso é que significa jugo, porque o jugo era uma canga que era colocada sobre os animais de carga. E essa canga, esse jugo que Jesus está falando, representa uma sujeição, uma submissão, uma obediência às ordens que Jesus vai dar. Assim como Jesus acabara de dar ordem aos seus apóstolos para irem pregar o Evangelho. Então, aquele que aceita as ordens de Jesus, aqueles que aceitam obedecer os mandamentos de Jesus, Jesus tem uma promessa superior para ele. Essa pessoa, geralmente, ela também decide aprender mais de Jesus. E observe que Jesus não disse que nós temos que aprender 2 homens, ou que a igreja A ou a igreja B diz. Algumas pessoas dizem assim: não, mas a pastora, o pastor, o missionário, o profeta disse. Não, o que os homens dizem para Deus não vale nada. O que vale para Deus é o que Jesus diz. E tudo o que Jesus diz está escrito aqui. Por isso que Jesus disse: aprendam de mim, certo? E o que Jesus prometeu para esses que vão tomar o jugo e que vão aprender dele? Olha o que ele prometeu: e vocês acharão descanso para a sua alma.
Uma coisa é alguém ser aliviado, uma outra coisa é alguém descansar. Alguém pode ter um alívio, que é um descanso momentâneo. Sabe quando você anda muito de sapato e seus pés começam a doer, e você tira o sapato um pouquinho para aliviar o seu pé? Isso é um alívio, certo? Agora, quando alguém chega no final do dia, da jornada, chega em casa e tira o sapato, toma um banho e deita, essa pessoa não está dando um alívio para o seu pé, ela está dando um descanso. E muito melhor do que um alívio é o descanso que a nossa alma tanto precisa. E isso não é para todos, não é para aqueles que apenas vão até Jesus, não. O descanso é para aqueles que obedecem e servem a Jesus e para aqueles que aprendem de Jesus. Por isso é importante você estudar a Bíblia Sagrada. Uma outra coisa que é interessante nós aprendermos aqui, por que nós devemos aceitar o jugo de Jesus? A resposta é bem simples. O jugo, ou seja, o ensinamento, as ordenanças da lei e dos fariseus eram muito pesados e ninguém conseguia obedecer e cumprir de tão difíceis que eles eram. Mas o jugo de Jesus é suave e o fardo que ele coloca sobre nós é um fardo leve. Então vale a pena receber o jugo e o ensinamento de Jesus. Outro motivo para nós desejarmos aprender de Jesus. O ensinamento dos fariseus e a lei muitas vezes era trazida com arrogância, com exaltação, com exaltivez, mas quando Jesus ensina, quando Jesus ordena algo, ele não faz com arrogância e nem com orgulho. Olha o que ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vale a pena ir até Jesus. Vale a pena tomar o jugo de Jesus, aceitar as suas ordenanças. E vale a pena aprender mais de Jesus. Você não somente será aliviado, como muitos que vão à igreja e depois saem. Você receberá descanso para a sua alma. Amém? Que hoje você encontre esse descanso e que você desfrute desse descanso que a sua alma tanto necessita. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos e te exaltamos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos fortalecer, que nós, Senhor, venhamos aceitar o seu convite e as suas propostas. O seu convite é de nós irmos até o Senhor, procurarmos o Senhor. A sua proposta é que nós venhamos aceitar servir a Ti e desejar aprender mais de Ti. Dá-nos essa graça, Senhor, de irmos até a Ti, obedecermos as Tuas ordens e conhecermos mais de Ti. Assim temos a certeza que encontraremos alívio e descanso, porque o Senhor, diferente dos homens, não é arrogante, o Senhor não é orgulhoso e nem exaltado, o Senhor é manso, o Senhor é humilde. Muitas vezes nós encontramos homens que são muito arrogantes com as suas palavras, que são muito exaltados com as suas palavras, diferente do Senhor, que ensina com carinho, com amor, sem obrigar, sem ofender. Que esses ensinamentos, que essa doçura, que essa humildade alcance o nosso coração, para que nós venhamos te servir, não por obrigação ou por violência, mas pela graça do Espírito Santo que vai agir em nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse nosso devocional, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.